Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Muito boa tarde, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Hoje, sábado, com vocês, aquele papo sobre meio ambiente, projetos sociais, educação ambiental. E hoje aqui conosco o engenheiro Carlos Favoreto. Carlos Favoreto também é o responsável, presidente da empresa Environment Solution. E nós vamos conversar hoje sobre vários temas ligados à sustentabilidade e à educação ambiental. Está conosco nos nossos estúdios o professor Carlos Favoreto. Seja bem-vindo, professor Carlos Favoreto. Muito obrigado, professora Margarete. Uma honra, um prazer estar aqui com você nesse programa. Nós vamos bater um papo sobre algumas atividades que ele realiza e, em especial, alguns projetos educativos. Mas antes, como nós também fazemos uma reflexão sobre a questão dos conceitos, as definições de sustentabilidade, nada melhor do que uma pessoa, um profissional com uma grande experiência para nos dizer como ele compreende a sustentabilidade. Carlos Favoreto, em suas palavras, o que é sustentabilidade? Uma palavra bastante curta, né? Sustentabilidade, ela é pequena dentro da abrangência enorme que ela tem, né? O conceito de sustentabilidade ele foi criado exatamente na segunda maior conferência de meio ambiente, que foi em 1992, na Rio Eco 92, exatamente aqui na nossa cidade, no nosso país, né? Então, basicamente, a sustentabilidade, no meu conceito também bastante racional, é a racionalização do seu uso, né, do uso do meio ambiente pelo homem, né? Então, nós temos ali um conceito de sustentabilidade, que é você fazer uso dos recursos naturais renováveis e não renováveis de tal forma que as gerações futuras possam fazer o mesmo, né? Isso é um desafio enorme, né, principalmente para nós, seres humanos, né? Com certeza. E por detrás disso tudo, todas as questões relativas aos nossos recursos ambientais. Exatamente. Nossos recursos, tanto os renováveis quanto os não renováveis, tem que ser tratado da mesma forma, né? De uma forma sustentável, igual eu lhe falei, com ações racionais, de forma que o futuro possa também fazer o mesmo, né? Então, é um grande desafio. Eu acredito que esse seja o grande desafio pelos próximos 100 anos. É você implantar de fato e de direito o conceito de sustentabilidade na sociedade humana. A questão da prática, não é? Exatamente. Você é um empresário, Carlos Favoreto, de sucesso, você é um homem da sustentabilidade, é um engenheiro que atua há muitos anos nessa área, tem uma evolução, não é, dentro desse projeto que é a sustentabilidade, e nós sabemos que a nossa infraestrutura documental relativa à sustentabilidade tem aí a referência da Agenda 2030, não é? Sim. Os 17 ODS, cada um verificando as possibilidades de como nós desenvolvemos as nossas responsabilidades com os recursos, né? Do primeiro que trata desde a questão da fome, né? Até passando por vários 7, né? O ODS 7 da energia, o ODS 14 dos oceanos, praias, não é? Então, nós temos, enquanto ambientalistas, uma responsabilidade muito grande, não é? Dentro da perspectiva da realização concreta da Agenda 2030, nossos ouvintes que acompanham nossos trabalhos, educadores, engenheiros ambientais, advogados da área do meio ambiente, professores, estudantes, não é? E nós, evidentemente, temos uma referência, um carinho pela Agenda 2030, não é? Mas também sabemos das delicadezas, das complexidades da implantação dos ODS no Brasil. Sim. Evidentemente, nós estamos em questões delicadas relativas ao meio ambiente, nós não vamos entrar no momento nessa questão, não é o foco. Sim. O nosso foco é o seu conteúdo, a sua contribuição, os seus projetos, que justamente têm a ver com o nome da sua empresa, Environment Solution, né? É solução, não é? E o nosso aqui é o Por Dentro
da sustentabilidade. Então, nós queremos ficar por dentro, não é, das áreas que estão desenvolvendo os ODS. Não é? Então, como eu estava dizendo antes, nós nos encontramos, muitas vezes, muito aquém de outros países, em certas circunstâncias. Teve um encontro agora em Nova York, não é? Sim. Alguns ambientalistas retornaram, passando essa informação. Nós temos que dar uma dinâmica mais infraestruturada, nós temos que gerar mais consciência para práticas concretas, né? Não reflexões, né? Somente, né? Assim, que não cheguem a uma resultante prática. Sim. Carlos Favorito, como é que você vê a implantação da Agenda 2030 no Brasil? Pois é, a implantação, ela pode parecer que ela está aquém daquilo que a gente precisava ter. Na verdade, está também aquém, mas evoluiu muito ao longo desses anos todos, desde quando criou-se essa palavra na Agenda 21, o conceito de sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável. Passou um período, praticamente na década de 90, até chegar em 2000, um período muito ruim, né, em termos de adaptação. E aí gerando uma série de leis, uma série de entraves, uma série de conceitos que vieram até tornar a questão ambiental muito romântica, né? Na verdade, agora, recentemente, a pessoa começou a identificar que o meio ambiente não é um romantismo. A gente não quer proteger o meio ambiente por causa somente de uma fauna, de uma flora. A gente quer proteger o meio ambiente por causa de todos os componentes ambientais que ali estão presentes, né? Desde o meio físico, né? Contando ali com solo, com clima, com relevo, passando por fauna, né? Que é o meio biótico, fauna, flora, indicadores biológicos, e principalmente o meio antrópico, né? O homem. Então, quando a gente pega o conceito de ODS, logo o primeiro objetivo, logo lá da questão da pobreza, né? Essa é uma questão que a gente tem que, de fato, tratar, porque não há como você fazer a racionalização dos recursos naturais, né, quando você tem a pobreza associada. Tem que haver ali, né, uma interação entre esses componentes todos, tanto o meio biótico, o meio físico e o meio antrópico, principalmente nós que somos racionais, né? Qual é a diferença nossa para os outros componentes, o físico e o biótico? É que nós temos um raciocínio. Então a gente precisa colocar de fato em prática o nosso raciocínio e tentar interagir com o meio ambiente de uma forma bastante organizada, de uma forma bastante equilibrada, né? Buscar o desenvolvimento, né? Não a qualquer custo, como foi na década de 70, na década de 80. Buscar o desenvolvimento de forma sustentável. Vamos implantar um empreendimento, mas vamos colocar as medidas mitigatórias neles. Se a gente não conseguir mitigar os impactos ambientais negativos, vamos compensá-los, né? De forma que você consiga levar adiante o desenvolvimento, né? Fazendo com que as pessoas consigam ter o seu emprego, consigam ter o seu bem-estar, né? Viver num ambiente saudável, né? E ao mesmo tempo você combater esse item que é de suma importância nos ODS, que é o combate à pobreza. Que é o primeiro, né? Exatamente. Carlos, te fazer uma pergunta. Você é um empresário, você é um atuante nessas questões econômicas em função das suas atividades, e nós temos uma realidade que nós precisamos fomentar novos empreendedores na área da sustentabilidade. Como você vê essa questão? Eu vejo fantástico, né? Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois, a partir de 96, eu fui me especializando na área ambiental, comecei a trabalhar em 92, e eu dava aula na graduação. Depois eu passei a dar aula somente em pós-graduação. Até o ano 2000, era na graduação muito assustador você entrar um engenheiro agrônomo para dar aula sobre ecologia, né? Para você dar aula sobre meio ambiente. As pessoas não estavam acostumadas, inclusive no direito era matéria supletiva, não era matéria essencial, né? Então, assim, esse conceito foi mudando. O conceito foi mudando através de informação. Aquilo que eu falei, deixou-se de ter aquele romantismo e passou a ter mais a realidade, né? Então, assim, hoje você tem já uma profissão, né? Tem engenheiros ambientais, né? Tem os biólogos que foram resgatados, né? Através desse conceito ambiental, né? Vários biólogos que ficavam somente dando aula, geógrafos que ficavam dando aula, hoje eles têm já um mercado de trabalho onde eles podem exercer a sua profissão dentro dessa área ambiental, né? Então, assim,
todo esse conceito de racionalização de ações, que é de fato o conceito intrínseco do desenvolvimento sustentável, vai precisar de mão de obra para tornar isso de teoria para a prática. Né? Então isso tem um campo de trabalho fantástico. Né? As pessoas hoje estão procurando, por exemplo, nós temos um programa dentro da empresa que são hortas urbanas. Então as pessoas hoje estão buscando, né, produtos que não façam uso de agrotóxicos, né? Exatamente. Então você precisa desenvolver técnicas, né, com controle biológico, utilizando espécies mais adaptadas daquela região para que elas não possuem aquela suscetibilidade a ataque de pragas e doenças. Então usar menos adubo para que você não possa poluir os recursos hídricos através da lixiviação. Enfim, todas essas ações fazem com que você vá aumentando, né, o desenvolvimento do raciocínio do ser humano para que ele coloque ações práticas em prol do desenvolvimento sustentável. Então, como é que está a economia verde aí? A economia verde é sensacional. Os países todos da Europa, eu sou cidadão italiano, então eu estive agora mesmo na Europa, eu passo minhas férias lá, e a gente vê que o conceito deles já é um conceito cultural, né? Por que o nosso país está atrasado nessa questão de conceito? Porque nós temos aqui muita mudança, né? Então as pessoas acabam vendo assim, olha, tem muita água, então vamos utilizar as águas, né? Tem muita vegetação, então vamos arrancar a vegetação, né? Tem muitos animais, então vamos caçar os animais. Enfim, tem uma série de coisas que você acaba tendo uma questão cultural, né? A Europa está muito avançada nessa questão da economia verde. Por quê? Porque lá existe uma racionalização nesses conceitos, existe menos abundância, então eles acabam protegendo mais. Nós temos muita mudança e acaba deixando um pouquinho a desejar, mas esse conceito já está mudando, né? Hoje, a criança, como era na nossa época, a gente aprendia a fotossíntese através daquele conceito de plantar o feijãozinho dentro do algodão, e subia. Né? Hoje não, os meus filhos mesmo, que já foram criados dentro dessa década, né, de 90 para cá, já foram feitos evoluções dentro da educação ambiental em todos os quadros, principalmente dentro do ensino fundamental 1, né, onde as crianças já aprendem conceitos de meio ambiente bastante interessantes, e eu tenho acompanhado essa evolução. Então, essa evolução da economia verde, ela vai se dar através da educação, não tem como. Eu concordo com você. Nós desenvolvemos aqui alguns projetos ligados a essa proposta, porque a nossa esperança realmente é a educação, em vários aspectos, não somente da sustentabilidade. Eu gostaria de perguntar a você, Carlos Favoreto, na especificidade da questão da educação ambiental, que é onde eu também tenho uma atuação mais significativa, né, na minha vida profissional, eu tenho um apreço muito grande por um projeto que você tem, que é o Golfo que te quero Golfe. Né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Deixa o ouvinte entender a engenharia, não é? Vamos falar um pouco do clube, sim, do espaço, não é? Sim. Vamos falar um pouco do esporte, vamos falar um pouco dessa parte da geo, né? Do clube, até chegar a alguns projetos e esse. Sim. Ok? Ok. Na verdade, o Golfo te quero Golfe, ele é a fase final do projeto Golfe Olímpico. Né? O Golfo Olímpico ele foi colocado dentro de uma área, uma antiga mineração de areia, ou completamente degradada, onde a gente fez com que o grande desafio logo de cara foi fazer a reprodução de mais de 600 mil metros quadrados de vegetação de restinga hoje implantado no local. Então, o primeiro desafio foi como achar as mudas de espécie de flora para serem plantadas no local de flora de restinga, que no mercado não tinha disponível o número suficiente para que a gente colocasse lá. Eu tive que fazer um horto, e dentro desse horto eu coloquei todo o conceito agronômico, de biologia e de florestal, para que a gente pudesse ali reproduzir espécies adaptadas e que não pudesse ser utilizados nenhum tipo de agrotóxico dentro desse espaço.
né? Então a gente conseguiu fazer isso, foi o primeiro grande desafio. A partir do momento que a gente colocou a vegetação no local, lógico, ela fornece o quê? Abrigo e proteção para os animais, e aí houve um incremento gigante de animais, né? Então a gente tem lá animais desde a entomonofauna, como as borboletas. Eu tenho lá um espaço perto do buraco 12 e 13 de entomologia, onde eu tenho lá espécies raras, como a borboleta da praia, a Parides ascanius, que fica lá onde as pessoas hoje conseguem ver ela de forma bastante tranquila todos os dias, de domingo a domingo, né? Além da entomonofauna, nós temos também a herpetofauna, que é os répteis e os anfíbios, e temos também até os mamíferos, né? Então a gente conseguiu fazer com que aquele ambiente não ficasse apenas colonizado por avifauna, né? Que a avifauna é muito comum, que ela vai buscando o seu ambiente, vai, né, pulando de um lado ao outro, voando de um lado ao outro. Então a gente hoje tem também um bom ambiente em termos de fauna. Além disso, nós conseguimos fazer uma recuperação ambiental de tal sorte que colocamos 2 grandes lagos lá para fazer a irrigação de todo esse espaço, onde toda a água que é desse lago é a água do lençol freático, que ela vai para o local irrigado e volta por canais subsuperficiais para esse lago. E dentro desse lago eu faço um monitoramento ambiental da qualidade do lago e que me atesta se eu estou usando algum tipo de produtos químicos nas áreas irrigadas, né? E eu faço esse teste através de análise físico-química e também através de análise de ictiofauna, né? Da fauna de peixes. Enfim, a gente faz esse trabalho também bem grande no meio físico. O que faltou disso, né? A gente, logo quando a gente iniciou o nosso trabalho, logo após os Jogos Olímpicos, né? O Campo Olímpico de Golfe é o único legado esportivo em pleno funcionamento. Hoje, se a gente tivesse que ter outra Olimpíada neste local, poderia fazer, e a Olimpíada seria até melhor, porque a vegetação cresceu, o gramado está mais forte, né? Então a gente tem toda uma logística, a parte de infraestrutura nossa melhorou muito, né? Então a gente tem toda uma logística melhor do que dos Jogos Olímpicos. Então isso já é um legado esportivo. E isso aí, com a sua licença, sua permissão, sim, vamos destacar aí as relações que tem o esporte com a sustentabilidade. Não há como. Isso é um caminho que tem que ser aberto, tem que ser pensado, tem que ser efetivado, concretizado, porque o esporte tem tudo a ver com as questões da sustentabilidade. Tudo a ver. Você não vai ver um atleta com fome, você não vai ver um atleta doente, você não vai ver um atleta que queira ficar num ambiente degradado. Que respira mal, exatamente. O clima é ruim. Você não vai ver, não tem como desassociar o esporte com o meio ambiente. Não há como desassociar, não tem como, seja no mar, no céu ou na terra. Exatamente, você vê as velas aí, não há como desassociar. Com esportes náuticos, não é? Exatamente. Eles têm uma preocupação muito grande e sempre desenvolvendo projetos, né, para que haja um equilíbrio entre os esportes e as questões da sustentabilidade, principalmente relativa à questão dos oceanos, que é literalmente uma das minhas áreas de atuação, é minha praia, né? É o ODS 14. Né? É verdade. Então, Carlos, eu gostaria, por delicadeza, que você descrevesse esses projetos. Você tem um trabalho garden, não é? Você tem esse trabalho do Golfe que te quero Golfe. Será que você poderia fazer um histórico, assim, elencando cada um deles? Que aí faz assim, uma espécie de uma apresentação, não é? Porque o pessoal que está em casa, eles precisam saber o que está acontecendo. Porque nós temos, assim, também, por um outro lado, uma sequência de informações que não chegam ao coração do ambientalista. Verdade. Não é? Então, muitas vezes, eles ficam achando que é assim, não conseguem tocar na esperança deles. Não é? Então, quando nós trazemos aqui empresários, ambientalistas, professores que concretizam, então isso retroalimenta a dinâmica. Sim, não é? Então, por favor, você poderia apresentar aos nossos ambientalistas que estão nos ouvindo aí, elencar esse seu trabalho? Sim, só finalizando a parte lá do campo de golfe, quando eu falei do meio físico, falei do meio antrópico, e o meio físico, o meio biótico, e o meio antrópico, o que a gente desenvolveu? Faltava, de fato, logo quando a gente terminou as Olimpíadas, um programa social que conseguisse colocar dentro do campo, né, crianças carentes que nunca tiveram oportunidade de estar num ambiente como aquele.
né? Que é um ambiente em todos os sentidos, em todos, né? Um ambiente a preservado, qualidade do ecossistema, exatamente, um ambiente preservado, um ambiente tido como elitista, né? Porque eles estão restritos a clubes. Aquele não, o nosso campo é um campo aberto ao público. Ele é aberto ao público, qualquer um pode ir lá, né? E aí o que nós fizemos? Em 2017, em 2017 eu tinha uma visita da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, né? E aí o presidente da Comissão de Esporte e Meio Ambiente e Lazer, Felipe Michel, que hoje é secretário de Qualidade de Vida do município, junto com o prefeito, falou: olha, Carlos, está muito lindo, está bacana, mas cadê a contrapartida social? Falei: boa ideia, vamos bolar aqui um programa social, que foi o Golfe, Te Quero Golfe nas escolas. E aí assim nasceu. Foi assim nasceu esse programa, já atendemos mais de 2.000 crianças. E essa terminologia, esse nome, como é que aconteceu? Esse nome foi dado por nós. Né? Interessante. É o Golfe Te Quero Golfe. E aí a gente colocou nas escolas. Então a tendência é de Golfe. É o verde que te quero verde. Exatamente, né? Foi por aí. E aí foi dado esse nome por meio da nossa assessoria. Na época, e a aceitação das crianças, porque o golfe não é um esporte tão popularizado, né? Não tem... Está em procedimento de se popularizar cada vez mais. Exatamente. Né? Ele não é popular aqui no Brasil porque ele é restrito ao clube. Agora, nos Estados Unidos ele é popular porque a grande futebol, né? Vamos falar o português, claro. Futebol que domina no Brasil. Domina, e tem que continuar dominando. É o nosso esporte, nós fazemos bem, tem que continuar. E é também sustentável. Você joga futebol de campo em gramado. Né? Então é altamente sustentável também, atrai toda uma receita por trás também, porque não adianta a gente falar em meio ambiente apenas em preservação, nós temos que também falar em ganhos econômicos. Você sabe que o meu sonho de comunicadora é passar umas dicas lá quando tiver o Fla-Flu, né? Sim. Você que está aqui no Maracanã, aí passa as dicas de sustentabilidade. Fantástico, né? eu tenho certeza não que deixa o plástico na escada, não deixa o plástico na sua cadeira. Levante e pega o plástico. Se você vê que o colega do seu lado, por algum motivo, sem querer, deixou, faça essa delicadeza, pegue também o saquinho plástico dele, não é? Faça uma coleta seletiva, não é? Ali na hora. E outra coisa, leve para sua casa a emoção do gol, não é? E a emoção de ter um planeta maravilhoso onde a gente possa jogar essa bola, né? Exatamente. A bola, né? A bola maior, que esse planeta é uma bola. Perfeito, maravilhoso. Esse é o conceito, né? Então, lá no Golfe, a gente tem 2 programas sociais fantásticos. Tem um programa Mantenedor, no qual o golfista ele adota uma criança e essa criança vai para lá, tem aulas de golfe todos os dias, né? Então hoje nós estamos em torno de quase 20 crianças nesse programa Mantenedor. Essas crianças são ali do entorno? Essas crianças são crianças selecionadas. Não, essas crianças do Golfe Mantenedor, elas são selecionadas pelos professores e por mim e pela minha equipe lá da direção do campo, aonde a gente coloca essas crianças para fazer esse treino e essas crianças vão ter no mínimo 5 portas para sair para o mercado. Então a gente está tirando as crianças da rua, de vez as crianças ficarem na rua jogando bolinha, fazendo coisa errada, estando na aproximação, né, daquele ambiente hostil no qual ela vai aprender coisas erradas, elas vão para lá. Elas vão jogar outra bolinha. Elas vão jogar bola, se não tiver talento para jogar bola, elas vão ter uma porta de saída, tipo assim, podem ser mecânicos de carro de golfe, podem ser eletricistas de carro de golfe, podem ser futuros engenheiros ambientais. Você tem qualificação, capacitação? Nós estamos qualificando os profissionais. Maravilha. Então, essas crianças estão lá com a gente nesse programa Mantenedor. Além desse programa Mantenedor, aí temos o programa Golfe Te Quero Golfe nas escolas. Esse programa Golfe Te Quero Golfe nas escolas, a gente traz as crianças uma vez por mês ao campo, através de ônibus próprios nossos, ônibus que marcam as crianças, são crianças selecionadas de escolas municipais, né, de toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa intenção é abranger ela para o estado todo, né? Mas hoje já tem uma fila enorme, já atendemos quase 3.000 crianças ao longo desses 2 anos e meio de existência desse programa. Né? Então, assim, a gente hoje está muito satisfeito. O que essas crianças vêm? Elas vêm através de ônibus nosso, ônibus diferenciado, né? Ônibus com ar-condicionado, ônibus de luxo, fazem fila no banheiro do ônibus, é um barato, porque as crianças têm que, assim, já vêm chocadas. Quando elas chegam lá dentro do campo, elas estão num ambiente que elas não teriam menor oportunidade de estar naquele ambiente ali, um ambiente preservado, um ambiente que foi feito para pessoas de alta performance, de jogadores
altamente remunerado, o golfe é um esporte muito bem remunerado lá fora, né? Então, assim, elas já começam a surpreender. Lá elas têm aulas de educação ambiental, têm aulas de golfe, jogam golfe, fazem um lanche com a gente e retornam para a sua escola. E depois nós temos um feedback das professoras, aonde você pode ter certeza que isso marca as crianças. Elas nunca mais vão esquecer esse passeio que elas estão fazendo conosco lá. Então é exatamente isso que eu quero colocar nessas crianças, né? Eu quero colocar com que essas crianças tenham a oportunidade de ali serem tocadas, né? Serem tocadas. Eu trabalhei 30 anos com educação não formal e estou percebendo exatamente o que você está dizendo. Exatamente. Então elas têm ali esse toque. E é esse toque que a gente precisa colocar dentro desse conceito verde, né? Dentro do conceito verde, lá dentro mesmo do golfe, ou na SCP Environment Solution, né? O que a gente faz lá? A gente estimula vários programas. Então, dentro do Green, nós temos programas de reflorestamento, temos programas de hortas urbanas. Do Green. Exatamente, nós temos programas de hortas urbanas, nós temos programas de tratamento de efluente. Hoje, as nossas estações de tratamento de esgoto são todas estações que fazem um reuso. A gente não está mais somente para tratar a carga orgânica, a gente quer tratar também nitrogênio e fósforo, a gente quer fazer o reuso e não queremos jogar essa água fora. Só para vocês terem uma noção, aí já a questão técnica dentro do assunto, né? Hoje não, e daqui para frente, né, vai continuar sendo assim. A composição de um esgoto doméstico, 99,9% é água, 0,1% é esgoto. É sólido. Então a gente não consegue tratar 0,1%. Isso é um absurdo, né? Todas as lagoas da Barra da Tijuca, a própria Baía de Guanabara, o maior contribuinte de poluição ali somos nós mesmos, os próprios seres humanos. Sim. Ela está com esgoto doméstico, né? Então, assim, a gente tem esse trabalho também muito grande nessa parte de tratamento de efluente, de recuperação de áreas degradadas e de resgate de fauna. Eu tenho uma equipe lá, sou pioneiro aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre essa área, porque é uma das vertentes mais significativas aqui, que o programa Por Dentro da Sustentabilidade, ele tem os seus projetos, não é? Sim. E um deles é o mais significativo, quem sabe deles, é a questão realmente da fauna. Sim. Não é? Nós temos um programa também relativo aos animais amanhã, nós temos um jornal que será lançado em breve. Então, é importante para os nossos ouvintes, né, desenvolver esse conceito que, por muito tempo, ele foi redirecionado e agora está sendo redirecionado à área da sustentabilidade, que é a questão dos animais. Sim. Como é que vocês veem essa questão? Eu fui um dos pioneiros aqui no estado do Rio de Janeiro e até no Brasil a começar a fazer o resgate de fauna. A gente veio daquela época, né, que você, quando encontrava esses animais no local, ficava tão desesperado, porque, tipo assim, vamos matar o animal, porque senão esse animal vai nos atacar, né? Ou vamos matar esse animal porque senão minha obra vai ser interditada. Então, vendo esse conceito todo, né, principalmente jacarés, naquela região toda da Baixada do Jacarepaguá, eles foram muito predados através dessas ações. Sim. E eu estava vendo que os órgãos ambientais... Tem o Instituto Jacaré agora lá com o exatamente, o Instituto Jacaré, o Ricardo Freitas é da minha equipe, né? O Ricardinho... O Ricardo deu uma entrevista para o nosso jornal. Pois é, o Ricardinho, inclusive ontem ele estava lá, o Ricardo, ele acompanhou toda a obra do campo de golfe e ele é consultor da SCP e ele trabalha conosco lá em gestão e resgate de fauna, principalmente de herpetofauna, né? Principalmente de jacarés, de répteis, a né? área dele. Né? Exatamente. Então, essa questão toda, a gente via que os órgãos ambientais tratavam muito medidas compensatórias em termos de supressão de vegetação e esquecia a fauna. Então, nós começamos a colocar isso, né, de uma forma bastante delicada, dizendo o seguinte: olha só, se tem essa fauna aqui, contrata-se profissionais competentes para ir lá, fazer o estudo da fauna, resgatar essa fauna. De vez de você agredir essa fauna com medo ou por qualquer tipo de receio, você pega essa fauna e resgata essa fauna e coloca essa fauna num ambiente natural dela e faz a soltura dessa fauna, trata e faz a soltura dessa fauna. Todos os programas, todas as obras que nós participamos, que a SCP participou das Olimpíadas, foi feito o conceito de resgate de fauna por gestão nossa, né? Todas as obras. Se você for pensar, todas as trans, Carioca, Transolímpica, Transoeste, o viaduto do Joá,
a Boulevard Olímpico, o Parque Olímpico, a Vila dos Atletas, o Campo Olímpico. Então todos esses tiveram essa gestão de fauna. Isso foi fantástico e o órgão continuou, principalmente a SMAC, né, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, continuou isso, mesmo tendo o INEA, né, o Instituto Estadual do Ambiente, como o gestor para que dê as autorizações ambientais para fazer esse tipo que a gente chama de manejo de fauna silvestre. Né? Então a gente está muito satisfeito com isso. Isso gerou uma gama de profissionais, desde a área da medicina veterinária até a biologia, engenheiros florestais, com trabalho de gestão e resgate de fauna. Então a gente está assim, muito aberto ao público? É aberto ao público. Na verdade, quando você faz esses planos de manejo, existem instruções técnicas, tanto do INEA quanto da própria SMAC agora, fazendo esse tipo de gestão. E o que acontece? A partir desses grandes órgãos ambientais, tanto o INEA quanto a SMAC, né, antigamente isso aí ficava muito restrito ao IBAMA. O IBAMA deu a ordem para que o INEA pudesse fazer essa gestão aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí isso foi copiado, depois que a SMAC implantou também, foi copiado para a grande maioria dos municípios no estado do Rio de Janeiro. Então isso que a gente precisa. A gente precisa trazer conceitos novos. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar na área ambiental, em 92, eu fui trabalhar exatamente em licenciamento de atividades minerárias. Pasme você, nenhuma pedreira de brita tinha licença ambiental no município do Rio de Janeiro. Então você olha, se uma pedreira de brita que está ali causando incômodo, você está vendo, tem um impacto visual, você tem a poeira, você tem os particulares lançados, você tem um ruído, você tem a movimentação de caminhões, não tinha licença ambiental, imagina as outras atividades. Isso em 92, nenhuma tinha licença ambiental. Então assim, hoje não se discute mais isso. Em plena eco. Hoje não se discute mais a falta do licenciamento ambiental, isso já está completamente consagrado. O que nós temos que discutir agora não é mais isso, nós temos que discutir é inovar, nós temos que inovar, nós temos que buscar, aí sim nós vamos conseguir os ODS, né? Assim, dessa forma nós vamos conseguir, não tem outro jeito. E como é que a gente faz para inovar? Através de treinamento, capacitação, oportunidade. Eu tive a oportunidade, né? Então por isso que eu consegui desenvolver, eu tive essa oportunidade de ter esses trabalhos, eu tive a oportunidade de exercer a minha profissão, né? E hoje eu dou oportunidade para vários outros, vários já passaram pela ECP e vários estão na ECP fazendo história. A gente lá está buscando exatamente colocar este conceito, não só, hoje nós estamos em 7 estados, exatamente distribuindo esse conceito. Eu já ia falar sobre isso, você está se transformando numa referência, modelo de ODS, modelo de desenvolvimento sustentável, um modelo da amplitude da sustentabilidade dentro do universo que você está gerando, não é? E crescendo de todos os lados, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da sua formação como engenheiro, da área da educação, da área da multiplicação, formatando e formando conceitos e já chegando às questões políticas, né? Nas interpretações, não é? Dos políticos em relação a como é que se faz. Exatamente. Não é? Exatamente. Favoreto, como é que você está desenvolvendo também fora do Brasil? Pois é, agora nós estamos buscando, nós já estamos consolidados, estamos em 7 estados, né? E agora nós estamos buscando efetivamente uma inter-relação junto com os países aqui da América Latina, né? Principalmente a Argentina. Vamos conversar um pouco sobre isso? Como é que é a sua experiência nos estados e aqui nos países vizinhos? Pois é, a experiência nos estados é ótima, porque eu estou vendo exatamente o que eu comecei a fazer em 92, mas agora com experiência. Então a gente consegue encurtar o tempo, né? É então, verdade, a experiência nos fornece um tempo, não é? De você resolver 1000 coisas em 10 minutos. Na verdade, a experiência é o quê? É o holofote para trás. Então você olha para trás aquilo que está certo e aquilo que está errado, pega o que está errado, não repete, e o que está certo otimiza. Então, na verdade, é isso. Então, a gente está colocando isso nos conceitos. Eu fico dizendo, eu tenho uma atuação muito forte na Amazônia, principalmente em Manaus ali, né? E o que menos se fala lá é sobre o meio ambiente. Né? É preciso que se coloque esse conceito lá no local. Não adianta a gente aqui no município do Rio de Janeiro ficar preocupado com a floresta amazônica quando a gente não consegue ficar preocupado aqui com o Muzema, com a floresta da Tijuca que está invadida, entendeu? Então o pensamento, inclusive da Agenda 21, é isso, você pensar de forma global, mas agir local. Né? Então esse é o conceito que a gente está levando para todos esses estados. São os coletivos e os subnacionais, né? Exatamente. Então você tem uma formação, técnico, exatamente, né? Você tem uma formação cultural muito boa
os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? E já pegando ali já São Paulo também, Rio de Janeiro, aí você vai começando a subir, no Nordeste já não se fala quase nada, né, sobre meio ambiente, no Centro-Oeste muito pouco também, e na Amazônia Legal, que composta aqueles estados todos, né, muito pouco também. Então há um mercado de trabalho para os ambientalistas enormes, mas de forma sustentável, né? E de forma qualificada. Qualificada, e não de forma romântica. Do mesmo jeito que faltam médicos, né? Faltam pessoas qualificadas que trabalhem com este conceito de desenvolvimento sustentável. Não um conceito de preservacionista a todo custo, mas também não desenvolvimento a todo custo. Esse termo que você usa, o romântico, é interessante que os ouvintes percebam o tipo de caracterização que este ambientalista oferece ao conceito, porque nós sabemos que por detrás desse romântico tem muita ideologia, né? São aquelas pessoas que querem salvar o mundo no dia de hoje, né? Em 24 horas salvaram o planeta, fizeram todos os ODS, e não pode ser dessa forma. Não é dessa forma. A gente não tem como agregar, inclusive, nós que estamos puxando o barquinho lá na frente, né, para que cheguem outros, né? Nós não temos como ter primeiro uma visão não capacitada, sem qualificação. Porque eu quero fazer, eu vou fazer dessa forma ou daquela forma. Isso não funciona. Essa visão romântica que você disse é muito interessante, porque nós que trabalhamos com jovens, nós temos que saber, é preciso isso, é como um instrumento, né, de navegação, até onde nós podemos retroalimentar a ânima dele, né, a verve dele, para ele poder ser um ambientalista ou atuar no meio ambiente, e, ao mesmo tempo, ele não entrar em veredas que não vão dar em nada. Exatamente. Não é? A educação tem que dar esse discernimento. Dentro desse contexto, eu vou puxar um pouco mais, outra vez, pela área empresarial. Tá. Porque o que acontece? Nós temos hoje grandes homens empresários no Brasil e grandes mulheres empresárias no Brasil. Mas alguns ainda não perceberam, do ponto de vista comercial, do ponto de vista lucrativo mesmo, falar de uma maneira bastante objetiva, do ponto de vista empresarial, a vereda, os encaminhamentos econômicos desse setor. Não estou falando do terceiro setor, do setor do meio ambiente, né? Então, você tem uma experiência, você, Carlos Favoreto, né? O que você diria para outros engenheiros, não é? Que queiram transitar, que queiram também ter interface com o meio ambiente? Nós temos aí o segmento da energia, não é? Fantástico. Ou energia limpa, energia renovável, energia eólica, solar. Exatamente. Nós temos as pessoas da linha dos mares, dos oceanos, da linha das construções, desde náuticas até navios, né, de mercantes mesmo, tudo isso envolvendo a sustentabilidade, não é? É um universo que não tem como você dizer para o brasileiro que ele não tem campo de atuação. Ele tem campo de atuação. Ele tem que ter olhos de ver, ele pode ser fomentado, incentivado, não é? Ele tem que ter o discernimento. Nós que estamos na infraestrutura podemos sinalizar esse discernimento de várias formas para ele. Nós vamos entrar ano que vem com um congresso, uma reunião empresarial de futuros empreendedores, já empreendedores, nessas duas linhas, para mulheres que queiram empreender, e não precisa ser aquela linha, vamos reaproveitar a garrafa PET para artesanato, não. Essa é a linha romântica, não é isso? Pois não é só isso. Vamos verificar o que está por detrás da reciclagem, do reaproveitamento e do artesanato. Exatamente. Valorizando o artesanato, mas não que o artesanato oba-oba seja a salvação de uma pessoa que quer empreender na sustentabilidade. Vamos ressignificar isso, porque isso está prejudicando a sustentabilidade. Exatamente. Principalmente no segmento feminino, que são aquelas mulheres que têm um valor para empreender e empreendem errado. É verdade. Não é? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos sim. Esse é um fator, assim, só falando da questão das mulheres, eu sou casado com a Carla Favoreto, que é uma empresária, é a única sócia minha na ECP Environment Solutions. Então eu já estou também nessa vanguarda aí das mulheres empresárias aí. Enfim,
Mas, assim, o que a gente tem que entender do conceito do empresário, né? Do empresário nessa área ambiental? É ele saber o seguinte, por exemplo, tem uma legislação assim, muito interessante aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi feita em 2016, que é falar sobre o reaproveitamento de águas cinzas, que são as águas geradas através dos chuveiros, das pias, né? Dos mictórios. Então, essas águas cinzas, elas são hoje jogadas juntas com o esgoto que sai dos sanitários e vão para ser tratado, né? Isso é uma legislação muito interessante, né, sobre o reaproveitamento dessas águas cinzas e de fazer a separação obrigatória dessas águas cinzas do esgoto sanitário, para não contaminar essas águas cinzas, porque o tratamento dessas águas cinzas é muito simples. E aí eu fui fazer uma palestra para empresários do setor de alimentação, principalmente hipermercados, né? E dentro dessa palestra me convidaram para falar sobre sustentabilidade. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar sobre sustentabilidade para eles, né? Eu vou falar o que eles podem economizar com a sustentabilidade. Então eu fui falar exatamente sobre águas cinzas e mostrei e fiquei surpreso, você fazendo um bom aproveitamento dessas águas cinzas, que depois você faz o reuso dela nos próprias caixas sanitárias, ou então em irrigação de jardins e lavagem de piso, você economiza em mais de 60% da sua conta de água. E aí você começa a colocar esses valores dentro da sua matriz, dentro do seu budget ambiental. Olha só, eu estou não somente protegendo o meio ambiente, como eu estou gerando uma economia significativa ao seu bolso. E agrega isso a redução tributária. Total. E aí, isso é um exemplo. Quer ver um outro exemplo assim que a gente tem feito? Eu fui bolsista dessa senhora, doutora Joana Droberheim, na Embrapa, agrobiologia, lá na Enceropédica, e ela foi que identificou o risóbio, que fixa nitrogênio diretamente da atmosfera no solo. Né? Hoje a atmosfera tem 78% de nitrogênio e o solo tem 0%. E é um macroelemento essencial para as plantas. E é o adubo mais requisitado por todos os agricultores, que é o famoso nitrogênio, que é o N do NPK. Né? Nitrogênio, fósforo e potássio, nitrogênio. E é o mais caro. A partir do momento que você começa a fazer o uso racional através de fixações biológicas desse nitrogênio, seja através de matéria orgânica, seja através dos risóbios e de outros micorrizas e de outras mais espécies que possuem a capacidade de promover um enriquecimento natural, orgânico desse solo com nitrogênio, você economiza absurdo em termos energéticos e em termos de recurso. Então, só para você ter uma noção, lá no campo de golfe eu consegui introduzir esse tipo. Hoje eu utilizo um adubo basicamente 0 de nitrogênio. Isso é fantástico, porque o nitrogênio é altamente solúvel e ele é caro, e ele se perde com a água e vai poluir aonde? Os recursos hídricos. Então, eu estou economizando dinheiro, eu estou fazendo um uso racional e estou protegendo o meio ambiente. Então, a forma hoje dos empresários querer trabalhar nessa área ambiental é justamente buscando essa correlação entre o que eu vou preservar e o que eu vou economizar em termos de recursos financeiros para aumentar a minha receita dentro daquele meu negócio. Né? Quer ver uma outra coisa que é muito interessante, que pouquíssimas pessoas estão trabalhando, é em resíduos de construção civil. Né? O resíduo de construção civil eu ia falar os resíduos sólidos. Exatamente, resíduos sólidos urbanos. Como é que estamos de aterros, etc. Não, estamos péssimo. Pois é. Estamos péssimo. No Brasil todo. No Brasil todo. E nós estamos aí prestes para sair a regulamentação final do marco de saneamento. Quando a gente fala de saneamento, nós estamos falando de água, né? Estamos falando de esgoto e estamos falando de resíduos. Então você pega ali a parte de resíduos, eu trabalho muito com essa questão de resíduos, e antigamente você juntava o resíduo sólido urbano com o resíduo de construção civil. E você fazia exatamente o que fazia com as águas cinzas, contaminava o resíduo da construção civil, que é 100% reciclável. 100% reciclável, o resíduo de construção civil. E existe uma resolução CONAMA desde 2002, né, que trata sobre esse assunto, e até hoje você vê ainda misturando nos centros urbanos. Exatamente. Como é que fica essa fiscalização da finalização dessa coleta? Aí o caminhão pega tudo e coloca onde? Pega tudo, não há fiscalização. Joga onde? Joga em verdadeiros lixões. Né? Então, assim, aqui na frente adiantou a gente separar o vidro? Não adiantou. Precisa ter unidades justamente receptoras desses resíduos para serem reciclados. Quando não no rio, né? No fundo do mar. A grande maioria das
ocupações urbanas desordenadas nos grandes centros urbanos são financiados exatamente pelo lançamento irregular de resíduos de construção civil. E esses resíduos de construção civil são depositados em faixa marginal de proteção. Que atrai os catadores de construção, de pedaços de construção. Tudo vão para faixa marginal de proteção, funciona como uma base e ali começa a criar uma comunidade. Foi assim que foi com o Rio das Pedras, ali na Barra da Tijuca, o Terreirão no Recreio dos Bandeirantes, né? E nas grandes comunidades, todas elas, a nível de grandes centros urbanos, das grandes capitais, possuem esse problema. E se você for entrar dentro desse mercado, é um grande mercado para empresários que queiram trabalhar com resíduos de construção civil, que é altamente rentável, 100% reciclável, 100% reciclável, resíduo de construção civil. E ali, por um outro lado, também, voltando um pouco, você ainda fomenta uma realidade de fome em volta dessas comunidades, porque é um subemprego. Exatamente. Eles não têm aquela alimentação, aquela vida, a educação não existe. Exatamente. Então é um tiro no pé, né? Exatamente. Você acaba retrocedendo socialmente. Acaba. Então começa lá fazendo a separação, a coleta, bota aquela cestinha cor de abóbora e verde, e o final acaba, se não tiver uma fiscalização, acaba nisso. Não só a fiscalização, porque a fiscalização até nesse canto as leis. Aí, na verdade ali é cultura. Né? Não adianta nada eu fazer a reciclagem se o caminhão do resíduo demora 48 horas para chegar na minha casa. Se ele chegou já depois de 48 horas, em termos de biologia, já o resíduo já está podre, não tem como reciclar mais. Então ele vai ter que ir para um lado do destino final. Aí vem o grande problema. Hoje os destinos finais, né? A gente hoje já deveria estar igual estamos na Europa. A Europa tem todo um código ambiental de todos os países da União Europeia. É o mesmo código ambiental. Então lá não precisa de legislação. Lá porque lá a gente tem cultura. Né? A cultura arraigada dentro da área ambiental. Aqui não. Nós temos bastante legislação, mas não temos cultura. Né? Então o que acontece? Cultura que eu digo, gente, é educação ambiental. Né? Não é a cultura. É a educação que leva a uma cultura perceptiva do meio ambiente. Perceptiva para ver isso. Então você pega ali... Não é a cultura clássica de você ir numa galeria de arte. Não. Você pega hoje a Europa, você pega o resíduo. Hoje o resíduo é fonte de energia, porque são verdadeiros. Hoje não tem mais aterro lá, são termoelétricas. Então você pega o resíduo e faz uma decomposição nesse resíduo e gera energia, gera gás. Né? E isso hoje no Brasil ainda é uma coisa muito para trás ainda, já era para estar, o que lá hoje já está, nós ainda hoje não estamos nem no inicial, que é o aterro. Né? Então agora, qual é a recomendação que eu tenho feito para os empresários que trabalham nessa área? É pular a fase, esquece a fase de aterro e já vai para a fase de termoelétrica, já começa a instalar essas unidades, né, para que você possa pegar esse resíduo e transformar esse resíduo em energia e não gerar áreas com depósito de resíduo, que na verdade, mesmo o aterro sanitário bem controlado, bem trabalhado, ele na verdade é um sanduíche de lixo. E a área fica imprestável. Então é uma tecnologia arcaica, e que hoje nós ainda nem conseguimos chegar nessa tecnologia arcaica. E é um grande mercado de trabalho. É um grande mercado de trabalho, mas nós não temos, do ponto de vista do escopo do empresarial, percepção para isso. Não tem. Nós precisamos da visibilidade, nós precisamos da comunicação de um modo geral, justamente para nós sermos a ponte, termos o viés de discernimento e apresentação. Porque nós temos os empresários, nós temos aquelas pessoas que fizeram suas economias e querem empreender, mas eles não sabem como. Exatamente. Eles não sabem nem que isso existe. Exatamente. Uma outra coisa, já estamos finalizando aqui o nosso programa do dia de hoje. As entrevistas aqui no programa Por Dentro da Sustentabilidade têm essa característica mesmo. Tem gostinho de quero mais. É igual o golfe que te quero golfe, né? Eu quero mais de entrevista, né? Porque a gente se envolve, não é? Nós somos atuantes da área, fazemos isso com amor, então é assim mesmo, né? O que eu queria falar com você falou aí algumas frases, até no final você falou sanduíche, né, coisa e tal, mas eu já estava aqui com uma questão que sempre me incomodou muito, na questão dos resíduos sólidos, que é o banco de alimentos. Sim, é outra coisa. Você sabe que tem uma lei, a informação que eu obtive, por favor, ouvinte, me corrija se eu estiver errada, foi que a lei que faz com que as pessoas não possam ir aos restaurantes e pegar aquele material, que é ótimo, que não tem problema nenhum, ele não é o resto do prato. Café da manhã de hotéis. Ele não é o resto do prato, como diz o pessoal, né, da boca de ninguém, não é? Ele é da bandeja. E aquilo tudo vai pro lixo.
Então, é inconcebível que um país da fome que nós temos, não é? Hoje me veio um post no Facebook, de manhã cedo, eu fico nas redes porque é o meu trabalho também, não é? Então, ali falando que a quantidade de criança que, por ser subnutrida, elas não têm a cognição desenvolvida, então elas não conseguem entender, porque elas não têm a capacitação interna, não. É porque a nutrição não faz com que ela desenvolva. Verdade. Elas são ocas, aptas, porém ocas, de nutrientes. Verdade. É biologia, é química. Fisiologia e biologia. É a química do alimento atuando na biologia do corpo do ser humano. Então a criança tem uma fome que não é o estomacal, some aquela sensação de fome. Ela tem uma fome de subnutrição. E ela não consegue entender o que a professora fala. Isso é de fazer chorar uma professora. É verdade. A professora está lá na frente explicando com maior atenção e dedicação. A criança quer aprender, mas ela não chega lá. O bracinho estica, mas ela não pega. Por quê? Porque ela não tem os nutrientes, aquela química que faz a cognição dela desenvolver. Verdade. Isso é triste. É muito triste. Isso é triste demais. Triste Isso demais. é pior do que uma arma de guerra. Isso é muito triste. E aí, voltando à questão do Banco dos Alimentos, a informação até agora que eu tenho, de modo muito assim informal, é que parece que foi uma pessoa, uma senhora que há algum tempo atrás passou mal, comeu alguma coisa e aquilo foi articulado de uma tal maneira, a coisa foi desenvolvendo, foi crescendo. Eu não sei o fundamento disso no momento, não. Mas saiu a lei aí que ninguém pode pegar o material. Certo. Na verdade, a gente tem que pensar... Que lei é essa? Pois é uma lei absurda. É o que eu estou falando, a gente não precisa, na Europa, a gente já tem um código ambiental completo. A gente não precisa, aqui no Brasil não precisamos de mais leis. A gente precisa do cumprimento das leis existentes. E precisamos da racionalização dessas leis. Nós temos que ter uma referência europeia, é isso? Olha, nós temos que ter referência de onde funciona. Da onde funciona, exatamente. Então, assim, por exemplo, você vê assim, nos Estados Unidos, as pessoas falam assim, os Estados Unidos é um país desenvolvido, degrada muito também. Não é isso. Lá existe um processo muito interessante de poluidor-pagador. Você quer poluir, você vai pagar. E aí esse pagamento vai ser revertido em compensações ambientais. A gente não tem essas questões. Aqui nós temos o princípio de preservacionista, só que a pessoa vai lá, não tem a fiscalização e faz a degradação ambiental sem a devida licença e a devida compensação. Inclusive na área de turismo. Principalmente. Semana passada nós entrevistamos aqui um assessor da área de turismo, né? Conversamos sobre isso. Não é? Como é que anda o turismo sustentável? Inclusive, podemos colocar aí uma proposta nas rotas, o clube de golfe. Lógico, a gente já colocou, a gente colocou como um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro para ecoturismo, né? Porque de fato as pessoas vão conseguir ver lá. Na rota, enfatizando a questão do sustentabilidade. Lógico, a gente tem colocado isso. A cidade do Rio de Janeiro já tem um estudo muito sério sobre isso. O termo de turismo ecológico, ela consegue fazer tanta riqueza quanto o petróleo. Então, assim, quanto o royalty de petróleo que ela recebe, né? Foi falado isso aqui no sábado anterior. Então, e não há como fazer também turismo nem esporte sem a preservação ambiental, sem conceito de sustentabilidade. Não tem como fazer. Ninguém quer vir ver o feio, né? As pessoas querem vir ver o bonito, querem vir ver o belo, sustentável, né? Quer ver as coisas. E outra coisa, na Europa e nos Estados Unidos, a sustentabilidade é ponto turístico. Você vai visitar um local, eles, em vez de apresentar o foco temático, eles apresentam a infraestrutura sustentável. Exatamente. Ela virou informação turística também. Exatamente. Então, é igual a área dos santuários, né? Cada vez mais, graças a Deus, no planeta está diminuindo aquela coisa de você ter que pegar o animal e submeter o animal à sua intenção de comunicação de fauna. Sim. Ou seja, colocar o leão numa jaula desse tamaninho. Exatamente. Não é isso aí, está acabando. Né? Ainda tem, mas a conscientização, principalmente dos ativistas, está bastante ampla. Então, eu acredito que mais uma década aí a gente não tenha mais, como foi a coisa do circo, não é? Acredito que sim. E, por exemplo, as touradas, né? O que absurdo é aquele, não é? E agora é a questão dos rodeios, né? Que os ativistas estão atuando, né? Que
claro que aquilo tem um sofrimento animal. Por que o brasileiro, por que o ser humano tem prazer em ver uma vida sofrendo? Isso é cópia errada lá de fora. Entendeu? Então é aquilo que eu te falei, vamos copiar o que há de bem, de bom. Porque se você faz um gol, aquele gol explode em felicidade, né? A quantidade de pessoas que tem no estádio, como é que você pega um ser vivo, tortura ele e aquilo tem o mesmo efeito de um gol, trazer alegria para o coração de quem está no estádio? Isso não é normal. Não é normal e nem sustentável. Muito menos sustentável. A questão da pobreza, ela está muito associada ao desperdício. E o desperdício é uma poluição também. Né? Então, se você for pegar dentro de um conceito, desde o agricultor até o consumidor final, você tem quase 70% de perda daquele alimento. Né? Toda essa questão vira resíduo. Né? Seja perda por atraso na colheita, seja uma colheita ruim, seja perda pelo frete, pelo transporte inadequado, também com atraso, seja perda no próprio mercado, né? E seja a perda dentro de casa. Então, principalmente com esses resíduos, ditos resíduos, né? Que pode ser reaproveitado. Tem um estudo da FAO. No banco do alimento. Exatamente, né? Tem um estudo da FAO, né? Que ela já deixou claro, nesses países, né, em desenvolvimento, que o nosso caso, né, os BRICS, né, o Brasil está encabeçando com B, né, a gente consegue só com desperdício alimentar a fome do Brasil e ainda exportar. Então, assim, a gente produz... Vamos repetir essa frase, porque essa frase é emblemática. Nós conseguimos... alimentar a fome no Brasil e ainda exportar esse alimento. Só com o desperdício da cadeia produtiva dos alimentos, da produção até o consumidor final. E o que faz nós não estarmos operando a infraestrutura disso? Aí é a questão, é vontade política, mas principalmente, tá, é a educação. A educação. Se a pessoa entender, né, aonde está a dificuldade e aonde está tendo as perdas econômicas, e aquilo ali de fato pesar no bolso dele, né, e pesar no bolso do país, que é o que está acontecendo, né? Se você for ver, você foi pesquisador há muitos anos da Fiocruz, de 10 doenças conhecidas, 8 são vinculadas pela água. Então a gente está gastando dinheiro com saúde de uma coisa que a gente poderia ter feito de forma pretérita, o tratamento de água, e aí aquela preventiva. Criança que chega com uma pequena difteria, né, uma diarreia num hospital pediátrico, que vai consumir recursos, vai consumir o atendimento médico, ele seria tratado com uma simples canalização desse recurso, dessa vala negra ou de alguma coisa assim que esteja passando na sua porta. Então, saber como é que faz isso é o que falta. Volto a falar aqui sobre educação. Né? Apesar de eu ser professor de pós-graduação nessa área ambiental, ser um educador, né? A gente está aqui falando sobre mais do ramo empresarial, mas eu não vejo outra solução a não ser a informação. Falta informação, e essa formação tem que ser dada através de educadores que tenham o conceito sustentável enraizado neles. Aí nós vamos conseguir. Exatamente isso. Nós estamos encerrando essa nossa entrevista. Já convido o Carlos Favoreto a retornar aqui aos estúdios da Band. E também, Carlos, com a sua experiência, né, nós estamos percebendo que você transformou uma bolinha de golfe no planeta. Não é? A gente está buscando sustentável. Isso. Nós estamos buscando isso. Eu não tinha nenhum contato com o mundo do golfe. Assim, a gente vem de uma família assim, tradicional do subúrbio do Rio de Janeiro, e a gente veio crescendo dentro do meu lado empresarial, e me deparei com o mundo do golfe, né? E aí eu fiquei entendendo por que lá fora é tanto popular e aqui não é tão popular. E eu vi que dentro da minha área lá do golfe eu tenho 1 milhão de metros quadrados e tem apenas 1% de área construída, o resto é tudo área verde. Então como não vai ser sustentável um negócio desse, né? Qual o conceito que tem que fazer? Então, assim, na verdade, a gente está querendo jogar esse conceito para outras cidades. Estamos sendo muito procurados, né? Como referência. Como referência no mundo. Hoje, o golfe olímpico, o campo de golfe olímpico, é referência na Europa, é referência nos Estados Unidos e é referência principalmente aqui na América Latina.
né? A Argentina, o Uruguai, a Colômbia têm nos procurado lá para fazer intercâmbios de conhecimento. Como é que a gente está conseguindo fazer isso? Principalmente os trabalhos sociais que nós estamos envolvendo. Vamos deixar o contato, o endereço, as pessoas com que os ouvintes possam fazer alguma troca de mensagens, para que nós temos vários segmentos que nos acompanham, né? Para que eles acessem essa riqueza de trabalhos na área da sustentabilidade. Até nas nossas redes sociais, né, a ECP Environment Solution tem todo um trabalho que a gente desenvolve. A gente tem também a ECP News, que é um canal de comunicação da nossa empresa para o meio empresarial, onde a gente distribui, é um jornal onde a gente coloca digital, a gente coloca esses jornais e distribui para todos aqueles que têm relacionamento conosco, né? Você com certeza vai passar a ser copiado agora nos próximos, né? A gente vai colocar você nesse, vai ser uma honra para mim, e inclusive a gente tem muito feedback nesse sentido. Através das nossas redes sociais, só digitar lá ECP Environmental Solution que vai achar. E-mail scprio@scprio.com.br, também fala diretamente conosco lá na empresa, né? E nos telefones 2431 2438 ou 3325 1925. 3328 1925. Esses telefones são telefones que falam com a nossa central também, e aí você consegue ter acesso a todos esses itens e mais um pouco, que o tempo aqui, apesar de ter sido bastante longo e bastante gostoso, estar aqui conversando com você, com o seu público. A gente tem muito mais ainda a falar. Né? A sustentabilidade é uma área que está implicando numa questão do nosso tempo, né? Nós temos que ter mais tempo daqui um pouco mais, estamos batalhando para isso, para fazer uma disseminação, uma difusão maior dos nossos conteúdos informativos. E você ouvinte que está aí acompanhando o nosso trabalho, se você tiver alguma questão, dúvida, ou queira saber mais sobre o Clube Olímpico, entre em contato conosco aqui no programa mesmo, programa Por Dentro da Sustentabilidade, 991349124. Nós vamos deixar agora a palavra para as despedidas de Carlos Favoreto. Olha, foi uma honra estar aqui com você. Nós que agradecemos. Como pesquisadora, como uma pessoa também de referência na área ambiental, principalmente nesse seu trabalho fantástico com os animais, né? Então, assim, tá aqui na Rádio Bandeirante, nesse estúdio aqui fantástico, não conhecia, aqui em Botafogo, né? Muito bem estruturado, parabéns para a Bandeirante, muito obrigado. E é isso, eu costumo dizer que eu sou um trabalhador rural, né? Então o trabalhador rural ele amanhece cedo e termina tarde o seu dia, né? Então a gente está à disposição, nós somos grandes empregador nessa área ambiental, né? Nós somos grande incentivador, eu vivo só disso, então, e eu pretendo viver disso pelos próximos 50 anos. É isso aí. Vamos mandar um abraço a todos do Clube Olímpico de Golfe, um abraço a todos os educadores que entraram em contato conosco essa semana. E nós vamos ficando por aqui deste sábado, mas sábado que vem tem programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.